14 de agosto de 2026, do 126º dia de leitura. Hoje leremos os capítulos 54 ao 57 do livro de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de leitura, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 54 de Isaías. O futuro glorioso de Sião. Cante, ó estéreo, você que não deu à luz, exulte de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da cansada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face. Por um momento, mas com a misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. A cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeralda, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também um destruidor para fazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua. Se quiser acusá-la em juízo, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que procede de mim, diz o Senhor. Capítulo 55 de Isaías, o convite gracioso de Deus. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção e o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem primeiro
sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Só um pequeno parêntese. Esse é o versículo que é a base da Associação de Orgideões Internacionais do Brasil. Nós já fazemos esse trabalho, é claro que tiveram os antecessores e hoje somos nós em mais de 200 países, outros membros também da associação, distribuem Bíblias, Novos Testamentos com Salmos e Provérbios, já há 127 anos. E esse é o texto base que fundamenta esse trabalho, que a palavra de Deus não volta vazia, por isso nós a distribuímos para todos aqueles que necessitam e têm um coração aberto para essa palavra. Versículo 12 de 55. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Capítulo 56 de Isaías. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor e não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, os eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial em um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ai dos atalaias de Israel. Vocês todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer os atalaias de Israel. São cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Não podem latir, são sonhadores preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem, venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Capítulo 57, para finalizarmos hoje, a idolatria de Israel é condenada. Os justos perecem e não há quem se importe com isso. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Os que andam na retidão descansam no seu leito. Mas vocês, filhos de feiticeira, vocês descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos, eles são a sua parte, sobre elas vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com essas coisas? Sobre um monte alto e elevado vocês põem o seu leito, para lá vocês sobem para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras vocês põem os seus símbolos pagãos, afastando-se de mim. Sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica seus perfumes, envia os seus embaixadores para longe até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa
mas não diz é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo e isso desde muito tempo e você não me teme? Eu publicarei essa justiça e as suas obras, mas não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, num sopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Mensagem de paz para os arrependidos. Então se dirá: aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo, também o guiarei. E tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Até aqui, final do 57. Amanhã leremos do 58 ao 61. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos deste de lermos a tua palavra. Que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia estejam sempre sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Se inscreva no canal se não for inscrito, mas se for, já lhe agradecemos. Curta, comente, compartilhe para que o algoritmo possa apresentar esse vídeo a outras pessoas que venham a ter interesse em fazer essa leitura juntamente conosco, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém.